Nivelamento geométrico, ele pode ser dividido aí em dois tipos. Nós podemos ter nivelamento geométrico simples, que é essa figurinha aqui de cima, ou nivelamento geométrico composto, que é essa figurinha aqui de baixo. No nivelamento geométrico simples, eu vou estacionar meu equipamento uma única vez, vou fazer uma leitura de ré de referência e posso ter várias leituras de vante, porque eu posso querer determinar a cota de vários pontos. Por outro lado, quando eu tenho nivelamento composto, eu tenho a estação do meu equipamento várias vezes. Uma única estação não foi suficiente para determinar a cota de todos os pontos que eu desejo. Então, nesse caso, eu precisei de estacionar o meu equipamento mais de uma vez para conseguir determinar a cota que eu preciso, ou as cotas que eu preciso. Então, quando a gente olha separadamente, o nivelamento geométrico composto, ele é a composição de vários nivelamentos geométricos simples. Então, se eu apago o pedacinho de cá, eu tenho um nivelamento geométrico simples. Se eu apago esse pedacinho de cá, eu também tenho nivelamento geométrico simples. E assim por diante. Então, o nivelamento geométrico composto é a composição de vários nivelamentos geométricos simples. Então, só para deixar escrito aqui, né, é possível dividir o nivelamento geométrico quanto ao número de estações, e aí a gente vai dividir ele em nivelamento geométrico simples e nivelamento geométrico composto. Se eu estacionei o meu equipamento uma única vez, é simples. Se eu estacionei o meu equipamento mais de uma vez, é composto. Nós também podemos dividir o nivelamento geométrico quanto aos métodos de nivelamento. E aqui vale tanto para o nivelamento geométrico quanto para o nivelamento trigonométrico. Então, eu vou ter visadas iguais, visadas extremas, visadas recíprocas e visadas equidistantes. Aqui tem a ver com a distância entre a posição do meu equipamento e a posição da minha mira. Quando eu falo em visadas iguais, a distância entre a estação e a leitura de ré e a distância entre a estação e a leitura de vante é igual. Então, visadas iguais. As visadas de ré e de vante são iguais. Visadas extremas significa dizer que o meu equipamento está posicionado numa extremidade e aonde eu estou olhando está em outra extremidade. Então, eu não tenho visadas proporcionais. Recíprocas é a junção das extremas. Eu estaciono numa posição, faço a visada em outra posição e depois eu troco de lugar. E as equidistantes é quando eu quero ultrapassar um determinado acidente geográfico, um rio, uma linha de trem, e eu não consigo fazer as visadas iguais, eu posso usar o artifício das visadas equidistantes. Mais para frente, eu faço aí um videozinho falando sobre esses métodos de nivelamento. Então, vamos explorar um pouquinho o nivelamento geométrico simples. O que a gente tem aqui? Eu estacionei o equipamento. Para estacionar o equipamento, eu posicionei o tripé, posicionei o nível, ajustei as bolhas com o auxílio dos calantes, fiz a visada de ré na minha referência de nível. Então, aqui é a minha leitura de ré. Lembrando que na hora que eu faço essa visada, eu vou ler o fio médio, mas também leremos o fio superior e o fio inferior, para checar se a leitura está dentro do limite dos 2 milímetros. Fio superior mais fio inferior dividido por 2 tem que ser aproximadamente igual ao fio médio, com um erro máximo de 2 milímetros. Então, fizemos a leitura de ré em específico. O que a gente usa na fórmula é o fio médio. Para calcular a cota do plano horizontal, nós temos a cota da referência de nível mais a leitura de ré na referência de nível. Consigo calcular o plano a partir do plano. Quando eu vou fazer a leitura de vante, também faço a leitura dos fios médio, superior e inferior. O que eu vou usar na conta é o fio médio. Para calcular a cota do ponto visado, eu vou ter, então, a cota do plano horizontal menos a leitura de vante no ponto visado.
Com isso, eu consigo calcular a cota do ponto visado. Fiz 10 pontos visados a partir dessa estação, todos serão calculados do mesmo jeito. Daqui a pouquinho mostro um exemplo desse. Já no nivelamento geométrico composto, eu faço a estação do equipamento no primeiro momento, faço a leitura de Ré. Depois, eu faço a leitura de Vante num determinado ponto que eu quero ter como conhecer a cota. Mudo meu equipamento de lugar, mudei o equipamento de lugar e vou fazer a leitura de Ré no mesmo ponto de referência onde eu tinha feito a Vante. Quando a gente faz a leitura de Vante e a leitura de Ré no mesmo ponto de referência, eu estou querendo conectar esses dois nivelamentos geométricos simples. Para isso, eu terei uma leitura de Vante de mudança. Então, aqui essa Vante, ela é uma Vante de mudança. No mesmo ponto, eu vou fazer a leitura de Vante de mudança e a leitura de Ré da segunda estação. Depois faço uma Vante num outro ponto, mudo o meu equipamento de lugar novamente, mudei meu equipamento de lugar. Aqui é similar. Fiz a leitura de Vante, ela é uma Vante de mudança, e faço a leitura de Ré no mesmo ponto. Por que isso? Porque eu preciso de conectar a estação da frente, que seria essa estação 3, com a estação de trás, que é a estação 2. Como que eu vou fazer essa conexão? Usando o mesmo ponto de referência. Eu calculo a cota pela Vante e eu utilizo essa cota pela Ré para fazer as contas. Então, é uma conta que vai se encadeando numa sequência. Novamente, faço uma visada de Vante, de novo uma Vante de mudança, faço a visada de Ré, então aqui ó, mudei meu equipamento de lugar, faço a visada de Ré no mesmo ponto onde eu fiz a Vante de mudança, e aqui por fim faço a minha última Vante. Nesse caso, a última Vante também é considerada uma Vante de mudança. No outro dia, se eu quiser continuar esse procedimento de campo, a tendência que eu terei será de utilizar essa última Vante como referência para continuar o serviço. Então, a última Vante também é uma Vante de mudança. Então, aqui a gente tem um procedimento de Ré, Vante, aonde para conectar uma parte na outra, a leitura de Ré é feita exatamente na mesma posição onde antes eu tinha a leitura de Vante de mudança. Isso forma o nivelamento geométrico composto.